Bom dia para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Slide Factory. Tô na conta certa, né, gente? Porque ontem eu comecei a fazer minha live do Opaline aqui no Slide Factory, bem maluca. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Enquanto você vai entrando, vai se acomodando, pegando seu cafezinho, ou a sua água, ou o seu suco, ou a sua fruta da manhã. Podem chegar, todo mundo. Sejam muito bem-vindos, então, para mais uma live aqui do Slide Factory. Todo mundo bem? Todo mundo aí muito curioso para falar de criatividade? Deixa eu trocar aqui meu fone, peraí. Pronto, agora tá melhor. Bem-vindo, Fezinha, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho de criatividade, gente? Enquanto vocês entram aí, eu vou organizando as minhas coisas. Quero dar boas-vindas para você que está aqui comigo todos os dias e boas-vindas para você também que pode ser por acaso sua primeira vez aqui no Slide Factory. Esse é um espaço, é um perfil onde a gente fala sobre como se comunicar melhor, usando tanto ferramentas de narrativa como as ferramentas de comunicação visual. É um espaço que eu adoro, porque eu consigo falar muito para profissionais da educação e eu realmente acredito que todo mundo é um pouco educador. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pode compartilhar, as nossas experiências e os conteúdos que a gente traz aí ao longo da vida, podem ajudar as pessoas a terem uma formação diferente. Então, esse aqui é um espaço onde eu compartilho um pouco da minha experiência docente, mas também trago conteúdo de coisas que eu amo, assim, amo. A Marcela, querida, tudo bem? A Marcela foi nossa aluna agora no Slide Factory online. E por falar nisso, as inscrições já estão abertas, tá? Para nossa terceira turma do workshop Slide Factory. Vai acontecer agora do dia 11 ao dia 15 de maio. São aulas online e ao vivo. E a Marcela que está aqui, que foi aluna, ela pode dizer como faz diferença as aulas serem online e ao vivo. Você está presente comigo para conseguir, então, construir esse pensamento aí um pouquinho fora da caixa. E eu acredito que... Obrigada, Marcela. Eu acredito que realmente esse conteúdo pode te ajudar em várias coisas da sua vida, né? Não só na sala de aula, mas pode te ajudar a ser realmente mais criativo, a você se comunicar melhor com o seu público, independente do lugar, assim. Pode ser dentro de uma sala de aula, pode ser numa palestra, pode ser com um cliente, pode ser nas redes sociais, enfim. Comunicação, ela está presente em absolutamente tudo e a gente sabe que ela é uma habilidade super importante para ser desenvolvida nos próximos tempos aí, né? Quanto mais comunicativo a gente for, melhor a gente vai conseguir ser um profissional melhor. É isso que eu quero dizer para você, tá? Isso, na verdade, sempre foi, né, gente? Só que agora está sendo mais valorizado. A gente sabe que muitas pessoas por aí acabam saindo do status quo porque são pessoas criativas e comunicativas. Às vezes a pessoa ela nem tem uma técnica tão aprimorada assim, mas ela é uma pessoa criativa, é uma pessoa que comunica bem, é uma pessoa que acaba se dando bem na vida. Por quê? Porque se comunica muito bem, porque ela sabe como passar informação, trato com o cliente, enfim, tudo isso é muito diferente, tá? A gente tá essa semana fazendo a maratona Slide Factory. Ontem a gente já falou um pouquinho como você pode prender a atenção do seu público, e prender a atenção do seu público não é uma tarefa fácil, tá? Só um minutinho, gente, por favor, só um minutinho, já volto, um minuto, porque tô com barulho aqui em casa, eu quero diminuir, peraí, só um pouquinho. Voltei, gente, voltei. É que o apartamento aqui em casa é pequeno, meu pai tá aqui, ele teve que atender o telefone, então fica dando eco, né? Fica dando eco no meu ouvido, pode ser que dê eco para vocês. Então ontem a gente já falou sobre algumas estratégias de como você pode prender a atenção do seu público. E o prender a atenção do seu público basicamente é compartilhar
ajudar o seu público a entender um determinado conteúdo, fazer com que ele veja, enxergue que aquele conteúdo realmente é necessário, que vai fazer a diferença na vida dele, mas é também como você vai empacotar esse conteúdo e entregar para o seu cliente, né? Não adianta só você, esse conteúdo é muito importante, mas como que eu vou entregar esse presente para o meu cliente? Eu vou entregar de qualquer jeito ou eu vou pensar em entregar ele um presente que o meu público tenha vontade de abrir, que o meu público aprecie? Então eu preciso não só trabalhar no conteúdo, mas eu tenho que trabalhar na forma como eu vou entregar, na linguagem desse público, fazer um presente especial para ele. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui. Oi, Bruna! A gente vai falar sobre esse livro aqui, que é um livro meu de cabeceira, ó, dá pra ver que tem muitas marcações, fora vários grifos, né? Eu grifo em livro, tá, gente? Eu não sei se você acha isso horrível, mas eu grifo em livro. Então ele tem, assim, várias marcações e várias anotações, e esse livro realmente é um livro, assim, pra mim, de cabeceira, né? A Bruna tá dizendo que já leu, a gente indicou, eu sempre indico esse livro aqui no workshop, porque eu acho ele super importante, é um livro super tranquilo de ler, gente. Olha, ele é cheio de... A diagramação dele é super fácil de ler, é bem tranquilo. É daqueles livros que você senta e lê em uma tarde. Só que não adianta ler em uma tarde, terminar e não levar os ensinamentos dele, tá? Então eu queria compartilhar com vocês alguns insights desse livro aqui, ó. Se chama Roube como um Artista, tá? Roube como um Artista, do Austin Kleon. Esse autor é muito conhecido por falar sobre criatividade. Quem quiser fazer um print, depois só inverte a imagem, tá? Roube como um Artista. É um livro que eu acho maravilhoso. E eu trouxe hoje alguns insights desse livro, porque o tema de hoje é criatividade é para todos. Olha aí, ó, a Bruna falou, ó, terminou na volta de Porto Alegre para Bauru. E tipo, ela foi de avião, tá, gente? Deve dar aí o quê, Bruna? 1 hora e pouquinho? Não, né? Pegou uma conexão, provavelmente. Deixa eu beber uma aguinha. Em um outro livro que eu comecei, na verdade, a reler, porque eu já tinha lido e eu amo, fica aqui também como minha indicação, é esse aqui, ó. Originais, como os inconformistas mudam o mundo. E é especial esse livro também. Amo. Quem quiser fazer um print pode fazer. Originais, como os inconformistas mudam o mundo. É um livro maravilhoso que tira a gente, assim, realmente tira a gente da preguiça, sabe? É um livro que faz a gente pensar em N coisas. Eu comecei a reler ele porque eu acho que eu estava precisando dos ensinamentos que ele traz aqui. Mas vamos lá, nosso objetivo aqui hoje é conversar com vocês aí durante meia hora, 40 minutos e depois com as perguntas sobre criatividade. Se você tem alguma dúvida, eu vou te pedir um favor, tá? Coloca a sua dúvida para mim aqui, ó, dentro dessa caixinha que tem esse ícone de ponto de interrogação. Escreve ali, porque fica muito mais fácil depois eu conseguir te responder, né? Eu consigo entrar ali e ler as suas perguntas. Nos comentários é mais difícil fazer isso, porque o comentário fica girando e eu realmente não consigo dar atenção para todo mundo, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar de criatividade. Tem alguém aqui, deixa eu perguntar, alguém que está aí na audiência do outro lado, é a primeira vez que está aqui? Responde assim para mim, por favor. Enquanto eu começo a dar uma olhada nas minhas anotações, tem alguém que está a primeira vez aqui? Dá um positivo para mim se você está aqui pela primeira vez. Só para eu saber, gente, porque é bem legal. Helena, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Ana, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Ah, coisa boa ter pessoas novas aqui na nossa comunidade. Bem-vinda. Nostrosa. Ai, desculpa, deve ser o seu... É que às vezes o nome aparece pra gente como o nome do perfil, é difícil a gente falar certo, né? Então desculpa se eu falei alguma coisa errada. Bem-vindo para vocês que são novos aqui, espero que vocês curtam essa live, que vocês também deixem as suas dúvidas, porque se você chegou até aqui, é porque talvez eu possa te ajudar de alguma maneira, tá bom? Nessa maratona, hoje, a Ju é fã de carteirinha, linda, Natália, bem-vinda, Natália.
Então vamos lá. Hoje, dentro da nossa maratona, a gente vai falar sobre vários assuntos. Ontem eu já falei pra vocês. A gente falou como prender a atenção do seu público. E hoje a gente vai falar que criatividade é para todos. Quem acredita nisso? Que criatividade é para todo mundo? Faz assim pra mim, Chico. Quem acredita que criatividade é para todo mundo? Dá um positivo pra mim. Porque muitas vezes as pessoas acham que criatividade é um dom, né? Você acredita que criatividade é um dom? Criatividade é um dom pra você? Você nasce criativo? Tipo assim, eu passei na fila da criatividade várias vezes quando eu nasci, e as pessoas que não passaram nessa fila da criatividade, elas nunca vão poder ser criativas? Não, gente. Criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e todo mundo, absolutamente todo mundo, passou na fila da criatividade. A gente não pulou essa fila, tá? A gente não pulou esse arco, a gente passou pela fila da criatividade. O que acontece é que durante a nossa vida, dependendo das escolhas que a gente faz, em função de uma sociedade que cobra demais um posicionamento, a gente deixa de fazer várias coisas que nos deixavam mais criativos, como, por exemplo, me expor mais ao desenho, me expor mais à pintura, me expor a falar um idioma diferente, só porque eu gosto, por exemplo. Eu vou aprender italiano. Não, filha, você não vai aprender italiano, porque ninguém no mundo fala italiano. Isso não é uma língua para você aprender. Você tem que aprender só o inglês, e aí você vai focar só no inglês. E isso, você deixa uma coisa que você gosta de fazer de lado para focar em coisas que, teoricamente, eram as coisas mais importantes que a sociedade nos colocavam. E isso faz com que a gente se distancie da criatividade. Vou discutir um pouquinho isso com vocês conforme a live for acontecendo, tá? Eu trouxe os pontos que para mim são mais legais nesse livro, então, no Hobby como um artista, pra gente conversar. Primeiro, né? Ser criativo é ser original, ou seja, e ser original é criar alguma coisa totalmente que ninguém inventou na vida? Será que ser original é aquilo que a gente vai criar alguma coisa que a gente que ninguém fez ainda? Na verdade, gente, originalidade, uma coisa assim, original, 100% original, isso não existe. Por que não existe? Porque nós somos frutos das nossas referências. Então, tudo que a gente cria, tudo que a gente faz está moldado pelas nossas referências. E eu acho muito legal uma comparação que o autor faz nesse livro sobre a nossa genética. Então, você é uma pessoa única, não existe ninguém igual a você no universo, correto, mas você é a mistura do seu pai e da sua mãe, então você traz as referências genéticas do seu pai e da sua mãe, então você, apesar de ser um ser único, você é a mistura genética de outras duas pessoas, e isso também funciona com tudo que a gente vai criar. Então isso é incrível, assim, eu acho essa comparação essa analogia muito sábia do autor, porque é verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, ela é fundamentada nas nossas referências, no que a gente traz como referências, né? E aí ele fala várias coisas que eu vou ler, algumas que eu anotei aqui, que eu acho que são mais fáceis, tá? Tem uma frase que ele coloca, essa frase não é dele, é de um outro autor, do William Ingle, e ele fala o seguinte: a originalidade é o plágio não detectado. Então, às vezes a gente vê uma ideia que é tão maravilhosa, que a gente fala, nossa, isso é muito original. Na verdade, aquela pessoa, ela criou alguma coisa baseado em referências da vida dela e que talvez não seja uma referência comum para você. Isso acontece muito comigo, por exemplo, quando eu estou escutando alguma música e eu acho, nossa, essa música é muito legal, gostei do ritmo, gostei da batida. E aí o meu marido, que entende muito mais do que música do que eu, ele fala, Patrícia, isso é cópia da banda XYZ. Só que eu não conheço a banda XYZ, eu não fui exposta à banda XYZ. Então, para mim, aquela batida é extremamente original.
E é por isso que ele fala que o original é o plágio não detectado, porque como eu não conheço a base, como eu não conheço a referência, para mim aquilo é novidade. Entendem como ele coloca isso? E eu acho muito bacana isso, tá? Então tudo que a gente faz, ela é um remix das nossas ideias, um remix das nossas referências, do que a gente traz na vida. Como que eu vou fazer para me inspirar, então? Mas, Paty, ok, eu não me acho criativo, a criatividade ela é uma habilidade, mas por onde que eu começo esse exercício? Porque eu sei que para eu ficar com uma barriga tanquinho, eu vou ter que fazer muita academia, muito crossfit, vou ter que perder primeiro a gordura para depois os meus músculos aparecerem depois de muito abdominal e trabalho de core, etc. Eu não gosto de academia, todo quem me conhece sabe disso, então eu nunca vou ter uma barriga tanquinho, né? Mas é assim que eu pratico, ou seja, a prática leva à perfeição, a gente escuta isso o tempo inteiro, não é verdade? Pois é, mas por onde que eu começo a prática da criatividade? Por onde que eu começo a me inspirar? Bom, primeiro você tem que se inspirar nas coisas que você já gosta. Todo mundo traz coisas que gosta na vida. Eu gosto de ouvir, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música anos 70 e anos 80. Pode ser brega, o que for, mas eu gosto de escutar. Essa é a minha referência musical. Então eu vou me inspirar a partir das minhas referências. Você tem que se inspirar, você tem que buscar referências daquilo que ressoa em você, ou seja, daquilo que bate em você e que te faz feliz. Isso é muito bacana, né? Ah, entrou o Lucas aí. Oi, Lucas! Menino, uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Por quê? Porque o Lucas, ele se expõe a várias coisas, né? Quem não conhece Streptotiras tem que seguir. Ele desenha maravilhosamente bem, mas conversando com o Lucas você vai ver que ele se permite expor ao desenho, ele já fez coisas completamente diferentes, ele é dentista, ele já fez coisas completamente diferentes da odontologia, já fiquei sabendo que ele é uma pessoa que já trabalhou com cinema de animação, que já estudou até com o Porchat, já fez até stand-up com o Porchat, então ele se permitiu se expor a referências de coisas que ele gosta de fazer, ele se permite isso. Então, para você se inspirar, você vai procurar ler livros que você goste de ler, por exemplo. Não é porque o meu marido gosta de ler, por exemplo, coisas mais antigas, eu não gosto. Eu gosto de ler coisas sobre empreendedorismo, eu gosto de ler coisas sobre criatividade. Então, eu me permito ler essas coisas. Né? Eu não gosto de ler, por exemplo, literatura clássica. Eu não gosto de ler. Ela é necessária? Ela é. Quando ela for necessária, ela vai me ajudar a ser criativo? Com certeza ela vai. Mas eu me permito fazer as coisas que eu gosto com mais frequência. Eu comprei já, eu já fiz todas as oficinas de ilustração da Amanda Moll. A Amanda já fez uma live aqui com a gente, ela é uma ilustradora incrível e ela tem oficinas de ilustração. Eu gosto de desenhar, eu sempre gostei de desenhar e eu tinha esquecido isso. Eu achei dentro das minhas... todo mundo deve ter uma caixa de lembranças. Caixa onde você guarda coisas que você tinha na infância, cartas, enfim. Né? Eu sou da época que a gente colecionava papel de carta. Deve ter mais gente aí que também colecionava papel de carta. Eu sou dessa época, né? Então eu abro essa minha caixa e eu encontro ali vários desenhos que eu fiz na época que eu estava na quarta, quinta, sexta série. Eu encontrei esses dias um livreto feito de xerox e a capa do livreto foi um desenho que eu fiz, eu nem lembrava, eu ganhei um concurso de desenho. E é um desenho super simples, é bonequinho de pauzinho, mas ele tinha a ver com o contexto daquela semana cultural que ia acontecer no colégio que eu estudava. Então, a partir da minha caixa de lembranças, eu comecei hoje, depois de velha, a entender melhor as coisas que eu gostava de fazer e hoje eu me permito mais. Então eu vou ilustrar, eu gosto de ilustrar, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de trabalhos manuais, eu adoro trabalhos manuais. Eu já fiz muito... eu tinha uma árvore aqui em casa que era só os galhos e eu enchia ela de fuxico. Era uma árvore cheia de flores de fuxico.
Então, eu gosto muito disso, eu me permito expor mais. Então, exponha-se a coisas que você gosta de fazer. Outra coisa que ele fala no livro que eu achei fantástico, e isso vai ser até tema de uma postagem, tá? Presta bem atenção nessa frase, porque ela é sensacional. Escola é uma coisa, educação é outra. Seja curioso. Sua tarefa é melhorar a sua educação. Portanto, é sua tarefa melhorar a sua educação. Seja curioso. Outra coisa que ele fale, ande sempre com um caderno e uma caneta dentro da sua bolsa ou use o seu celular para anotar todas as suas ideias. Por quê? Porque isso passa. Se você deixar assim, não, tô assistindo um filme, nossa, tive uma ideia sensacional para uma aula, e você falar depois eu anoto, você vai esquecer. Eu digo isso por mim. Eu me arrependo todas as vezes que eu não tirei meu celular da bolsa ou que eu não peguei meu caderninho das ideias e anotei aquela ideia e aquele insight que eu tive naquela hora. Cria um WhatsApp só para você, manda um áudio para você mesmo, tá? Faça isso. Tenha ferramentas que te permitam anotar as suas próprias ideias, tá? Verdade, Fer, eu concordo. A escola, ela nos tira a criatividade, porque a escola tradicional, como a gente tem ainda no Brasil e praticamente no mundo inteiro, é uma escola que ainda vem da era industrial, onde o aluno era tratado como uma pessoa que viraria um futuro operário. Isso explica, inclusive, por que as carteiras nas escolas, elas são feitas em linhas, né, em colunas. É uma coisa muito industrial, se produz, né? Produz conhecimento, é produto e não é criatividade, é completamente diferente. Por isso que você é responsável pela sua educação. Escola é uma coisa, educação é outra. Vou dar um outro exemplo para vocês, que está um pouquinho lá adiante, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que o autor diz, e eu achei isso fantástico, eu anotei aqui em algum lugar, mas vamos lá. Ele diz o seguinte, que você hoje em dia, você precisa conhecer as ferramentas tecnológicas. Você precisa ser, primeiro de tudo, curioso. Se você é um curioso nato e você se permite ser curioso, você vai aprender coisas por si só, né? Então, vamos a alguns exemplos que o autor dá. Ele fala, por exemplo, que plágio é você tentar fazer o trabalho do outro passar pelo seu. E isso é plágio, tá? Plágio é você tentar fazer o trabalho do outro passar pelo seu. Eu já tive meu trabalho plagiado, né? Mais de uma vez nas redes sociais. E muita gente faz isso. Isso é plágio. Agora, você copiar e se inspirar em referências é diferente, porque é como se fosse um engenheiro ou um mecânico destruindo todo um carro, né? Tirando todas as peças de um carro para entender como ela funciona. Então, segundo o autor, ele fala que para você se inspirar a ser mais criativo, comece copiando, mas copie com as suas mãos, copie fazendo exercícios manuais, porque a sua mão nunca vai fazer uma cópia perfeita do trabalho do outro. E não é fazer uma cópia do trabalho do outro e postar. Não é, por exemplo, eu pegar lá o trabalho do Lucas, fazer um print e imprimir uma caricatura que o Lucas faz e eu ficar desenhando e postar como se fosse minha. Não, eu começo copiando como um exercício para minha criatividade. Dentro do Slide Factory, quem fez agora os últimos workshops sabe que tem um exercício ali dentro que eu peço para todos os alunos, quando a gente começa a falar de identidade visual, todos os alunos, eles recebem dois tipos de slide para eles copiarem. Então, eles são desafiados a abrir o PowerPoint ou o Keynote e copiar a identidade visual de duas imagens que eu passo para eles, imagens diferentes. Uma é mais lúdica, a outra é mais cartesiana, né? Mais direto ao ponto. Mas eu faço eles reproduzirem aquilo, não com o objetivo deles copiarem aquele slide para tornar aquele slide a identidade deles, mas para eles se desafiarem a abrir o PowerPoint, abrir a ferramenta, mexer com as formas, mexer com o texto
entender a importância do alinhamento, como que faz o alinhamento, a diagramação. É um exercício, portanto, comece copiando. Não que você vá publicar a cópia, mas para você se inspirar e ver do que você é capaz. Eu tenho certeza absoluta que quando você reproduz algum trabalho que você gosta, durante o processo você vai ter várias ideias. Caderninho das ideias do lado e vá anotando, tá? Ainda falando sobre a curiosidade. E aqui eu vou fazer um desabafo com vocês, tá? Quando eu falo seja curioso, eu penso em tudo. A gente tem que ser curioso para tudo, tá? Muita gente fala assim para mim: nossa, Paty, como que você sabe mexer no Instagram? Como que você sabe mexer no Telegram? Como que você aprende a fazer slides tão diferentes? Gente, eu não tenho preguiça de aprender. Vou repetir. Eu não tenho preguiça de aprender. Dificilmente vocês vão ver eu pedindo um artigo para alguém me mandar. Eu normalmente peço o nome do artigo, eu faço print da tela e eu tento eu mesma ir atrás daquele artigo e fazer o download. Por que eu faço isso? Porque isso me dá muita autonomia. Quando eu começo a procurar ou desatar o meu próprio nó e eu na minha curiosidade de fazer isso, eu aprendo a lidar com tecnologia. Eu aprendi muita coisa da tecnologia porque eu fui fuçar, porque eu fui investigar, porque eu fui atrás da informação. Dificilmente você vai me ver falando alguma coisa do tipo assim, me entregue isso pronto. Eu dificilmente, tá? E eu acho que isso é um recado para muitos de vocês. Então, acho que também é importante, deixa eu ver da Marcela aqui, né? Acho que também é importante você esquecer o que sabe para poder aproveitar e ter novos aprendizados. Exatamente, que é a questão de aprender a aprender, se permitir, né? Quando você tem outro capítulo aqui que ele fala que a gente tem que estar sempre próximo das pessoas que são melhores do que a gente. Se você acha que você é o melhor aluno da sala, tá na hora de você mudar de sala, né? Isso é uma das coisas que ele fala e é verdade. E o Rômulo tá falando, esse é autodidata, exatamente, né? Então, eu vou dar um exemplo que acontece muito no Opaline. Então, se você já fez isso, é um desabafo meu, tá? Eu fiz uma live ontem, ou semana passada, enfim. Fizemos uma live. Durante a live, eu disse, o artigo vai estar no canal do Telegram. Eu recebo mensagens diárias de pessoas me pedindo para encaminhar o arquivo do artigo para elas. E ainda me coloca o e-mail. Eu entendo, mas quando eu olho uma pessoa fazer isso, dentro de mim eu falo, puxa, que pena, essa pessoa está perdendo uma oportunidade incrível de ser autodidata e de aprender a buscar a informação de qualidade para ela. Toda vez que você recebe alguma coisa pronta de alguém, você perde a oportunidade de aprender durante o processo. E isso faz com que você se torne menos criativo, porque o que importa não é o resultado, o que importa é o processo. Então, eu decidi que no Opaline, por exemplo, eu não vou mais enviar os artigos. Os artigos vão estar sempre no Telegram. Então, as pessoas elas vão se forçar a buscar a informação. Se elas não quiserem, se elas se sentirem de alguma maneira preteridas, porque eu não estou entregando o conteúdo pronto, talvez não seja o público que o Opaline seja interessante, porque o objetivo e o propósito do Opaline é desenvolver ou promover o desenvolvimento do pensamento crítico das pessoas. E parte do pensamento crítico é se abrir ao processo, tá? Senão você fica extremamente dependente. Exatamente, a Bruna está falando, as pessoas não leem, as pessoas não prestam atenção. Então as pessoas hoje estão muito preguiçosas, porque a informação ficou muito fácil. Mas eu vou dizer mais para vocês, né? E aí vocês vão concordar comigo. A informação tá tão fácil, que é mais fácil eu mandar um WhatsApp para alguém pedindo conteúdo do que eu fazer um Google e tentar achar no próprio Google, que é a plataforma onde a gente tem a resposta mais rápida do mundo,
para fazer uma busca, né? Então, exatamente, até porque a gente já ensinou a mexer nas bases, exato, a gente tem uma live sobre isso, tá? Então, gente, faz parte do processo ser curioso. Seja curioso, investigue. Isso vai fazer com que você estimule muito a sua criatividade, tá? Criatividade não é dom, criatividade é uma habilidade e a gente pode desenvolver essa habilidade em pequenas coisas no nosso dia a dia, tá? Gente, se tiverem perguntas, manda na caixinha de pergunta para mim, por favor, tá? Quem chegou agora, quem chegou atrasado, perdeu um pouquinho do começo, manda para mim a sua pergunta lá na caixinha, tá bem? Não sei se vocês têm alguma dúvida até agora, mas basicamente eu acho que o primeiro ensinamento é: criatividade é habilidade, e habilidade a gente desenvolve, a gente treina, e a gente treina sendo curioso e se expondo ao processo de aprendizagem, deixar a preguiça de lado e ficar mais independente. Então, passe a conhecer melhor as ferramentas que você tem hoje em dia e se exponha às referências que ressoam em você. Permita-se ler mais, desenhar mais, tocar mais, cantar mais, enfim, fazer mais esporte, aquilo que você gosta de fazer, tá? Antes de entrar nos próximos pontos, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Pati, como você entra no Telegram? Então agora eu vou te responder. Você vai entrar no Google e você vai descobrir como você vai entrar no Telegram, tá bom? Esse vai ser o seu exercício de destravar a sua curiosidade. Entra no Google e digita lá como acessar o Telegram e depois você me conta como foi esse processo. Eu tenho certeza que você vai aprender e que isso vai ser transformador para você. Acredite em mim, tá? Então entra no Google e vai lá. Como entrar no Telegram. E aí eu vou deixar um outro exercício para você que está aí do lado. Tem muita gente daqui que também me segue no Opaline. Para quem está aqui a primeira vez e ainda não conhece o Opaline, o perfil se chama @opaline_oficial e é o meu outro perfil onde eu compartilho conhecimento para dentistas, tá? Então entra lá, se você é dentista e você gosta de conteúdo odontológico, lá tem bastante conteúdo para você. Muita gente me pergunta, por exemplo, outra pergunta que eu recebo com frequência: o que é a bio? Ah, o link está na bio. O que é a bio? Gente, coloca no Google o que é a bio. Eu fiz isso quando eu comecei a trabalhar com o Instagram. Isso não é vergonha para ninguém. Eu não perguntei para ninguém, porque eu via direto, todo mundo colocava lá nos stories. Link na bio, link na bio. E às vezes era um curso que eu queria fazer, ou era um conteúdo que eu queria ler. E aí o que é esse tal de bio? O que é essa tal de bio? Eu fui no Google, dei um Google e descobri. Eu falei, nossa, Patrícia, como que você não sabe que bio é a biografia do Instagram? Então a gente tem que ter essa curiosidade para a gente aprender, para a gente conseguir se movimentar e para a gente aprender a ser mais criativo durante o processo. Toda vez que eu faço um processo de aprendizado, eu me permito ser mais criativo. Por isso que a criatividade é para todos, certo? Jorge, não é o que é esse trem da bio? Exatamente, a gente não nasceu sabendo, a gente tem que ir atrás da informação. Agora, minha mãe já me dizia, se você não sabe o que significa uma determinada palavra, procure no dicionário. Porque se você perguntar para o professor, ele vai te responder, você vai esquecer em 5 minutos. Porque foi fácil, né? Não é assim também que muitas vezes a gente aprende a fazer em inglês. A gente vai procurar o que significa aquela palavra num dicionário. Preferencialmente um dicionário inglês, porque aí eu também aprendo já a ler a descrição da palavra em inglês. Eu aprendo das duas formas, tá? E isso faz com que a gente se torne mais criativo, certo? E lembrando aquela frase que eu sempre digo aqui no Slide Factory: adultos aprendem na prática. Então eu preciso praticar, eu preciso levantar os meus neurônios da mesinha onde eles estão, levantar os meus neurônios das cadeiras onde eles estão e fazer com que eles se movimentem. A criatividade, ela se desenvolve no processo de aprendizagem. Vamos ver mais algumas coisas que o Austin Kleon coloca aqui no livro Roube como um Artista, tá? Eu acho esse livro fantástico mesmo, indico todo mundo a ler.
Uma outra coisa que ele fala que é fundamental é que projetos paralelos e hobbies são importantes, na verdade são fundamentais. É aquilo que eu falei, a gente deixa de fazer muitas das coisas que a gente gostava de fazer para focar em uma que a gente acha que vai salvar a nossa vida, vai salvar o nosso emprego, enfim. Eu posso falar por mim, se eu não tivesse me permitido trabalhar com hobbies paralelos, hoje eu não teria 2 negócios que me sustentam, que é o Slide Factory e o Opaline, porque eu era funcionária pública, eu fui exonerada e eu fiquei de um dia para o outro sem saber exatamente o que fazer. Então foram os meus projetos paralelos que me salvaram e que se transformaram hoje no meu negócio, que é o Slide Factory e o Opaline. Então, hobbies são muito importantes para você desenvolver a sua criatividade, tá? E ele coloca uma frase que também é muito, muito bacana, presta bem atenção nessa frase, porque eu achei ela incrível, tá? Eu até anotei aqui para falar para vocês. Você pode cortar algumas paixões da sua vida e focar somente em uma, mas depois de um tempo sentirá a dor da amputação. Quantas vezes você já não falou assim, nossa, eu me arrependi tanto de parar de fazer tal coisa, eu me arrependi tanto de parar de tocar violão, eu me arrependi tanto de ter parado de dançar balé clássico, eu me arrependi tanto de ter parado de desenhar. Então a gente vai deixando algumas paixões, porque o tempo é curto e a gente precisa focar em algumas coisas. Mas o foco full time em cima de uma coisa só não é produtivo, não é criativo, não é inteligente e cada vez mais no mundo da maneira como ele está hoje e o coronavírus só veio adiantar esse processo, focar em uma coisa só não é mais interessante. Isso foi lá da era industrial, deu certo para algumas classes, não deu certo para outras. Com certeza, com tudo que está acontecendo no mundo, isso também vai acontecer, tá? E eu vou trazer vou fazer um link com um livro que eu tô relendo agora, que é com originais, tá? Que eu tô relendo ele e hoje eu li uma parte que é bem do comecinho, que eu achei incrível e que tem tudo a ver com a criatividade do que a gente está falando hoje, tá? Olha só que interessante. As pessoas que mais sofrem com um determinado estado de coisas são, paradoxalmente, as menos propensas a questionar, desafiar, rejeitar e mudar esse estado. Então, as pessoas que são mais, que aceitam melhor as coisas como elas são aquelas que têm menos vontade de mudar, mesmo que elas sejam as menos privilegiadas. As pessoas mais privilegiadas normalmente são aquelas que questionam mais o status quo e justamente porque elas questionam mais, porque elas se permitem ser mais criativas, é que elas acabam se dando melhor, porque elas podem encontrar aí ferramentas que não existiam nesse mundo maluco que a gente vive. E aí eu achei essa outra frase muito bacana também. Encontrar justificativas para um sistema corrente cumpre uma função de consolo. É como um analgésico emocional. Olha que coisa linda, gente. Isso é como você ser conformado com uma situação, você dizer assim, é assim mesmo que tem que ser. Isso é uma maneira de é como se você estivesse tomando um analgésico emocional e você estivesse dizendo para sua criatividade, fica aqui quietinha, não mexe não, se cuida aí, fica quieta, não se mete, não faça isso com você, tá? Porque em algum momento você vai realmente sentir essa dor da amputação. E essa dor ela vai vir quando você estiver assistindo alguém que você acha super criativo, você vai olhar para você e você vai falar assim, nossa, eu não tenho essa curiosidade. Você tem sim, você tem essa curiosidade, você tem essa criatividade, só que você fechou ela num lugar tão fechadinho que você até escondeu onde ela tá dentro de você. Então tá na hora de você colocar para fora. Uma outra dica tem muito a ver aqui, ó, Lucas, contigo, o Streptotiras, né? Ele fala uma coisa que eu acho muito legal, use as mãos. Então, quando você for fazer coisas na vida, use as mãos. A gente tá num mundo muito digital. Então, sai um pouquinho do digital e vai para o manual. Vai fazer coisa com a mão, vai fazer trabalho manual, vai cozinhar, vai fazer exercício, yoga, qualquer coisa, mas use as mãos, use as mãos.
se exponha mais a coisas não digitais, a coisas analógicas. Também falo isso muito no Slide Factory. Quem tiver aí, que é da época do slide, onde a gente tinha que fotografar a tela do computador, revelar um filme, e aquele filme era o slide, então eu tinha que planejar tudo com muita antecedência, eu tinha que entender de fotografia de verdade, porque não era simplesmente ter um celular ou uma máquina fotográfica digital, que a foto não ficou boa, eu deletava. Não, não era isso, né? Eu tenho que entender um pouquinho de fotografia, porque o filme era caro e aquela fotografia tinha que funcionar. Então, todo esse planejamento e o conhecimento que estava paralelo a você montar uma aula ou montar um slide, quem passou por essa fase hoje consegue planejar muito melhor os seus slides e a sua aula, porque a gente não fica tão refém da tecnologia, a tecnologia vai me dizer o que fazer. Não, quem manda na tecnologia sou eu. Eu mando nela, não ela manda em mim. Então, você se tornar mais... você se torna mais criativo quando você entende os processos, tá? Outra coisa que ele fala, eu já falei aqui, né? Procure estar perto de pessoas mais talentosas do que você. E se você acha que você é a pessoa mais talentosa daquele ambiente onde você está, talvez seja o momento de você mudar do ambiente, porque a gente aprende muito com os outros. Uma outra coisa que ele fala que eu achei incrível é: validação é para o seu cartão de estacionamento. Mantenha um arquivo de aplausos. O que ele está querendo dizer isso? Para você fazer antes de você estar pronto. A gente nunca vai estar pronto. Toda vez que eu venho fazer uma coisa diferente aqui para vocês, dentro do Slide Factory ou dentro do Opaline, eu morro de medo, gente. Eu acho que nunca é o suficiente, eu acho que as pessoas não vão gostar do que eu vou compartilhar. Tem coisas que dão tudo errado, que eu acho que vai dar super certo e dá tudo errado. Na verdade, se você nunca está 100% pronto. E toda vez que eu faço... que eu me pego tentando ser muito extremamente perfeccionista, as minhas coisas elas não andam. Então faça exatamente, se exponha e faça antes de estar pronto, tá? Eu acho que isso é uma coisa que pode te ajudar muito. Vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo agora nesse momento de quarentena. Todos os cursos do Slide Factory, eu falei para vocês hoje, o Slide Factory para mim, ele é a minha empresa. Eu ganho o meu salário vem dos cursos, tanto os cursos de odontologia quanto os cursos do Slide Factory. Eu não atendo em consultório mais, eu atendo, eventualmente mesmo, um paciente a cada 3 meses e olhe lá. Eu não tenho consultório e eu não estou mais vinculada a nenhuma universidade. Então, o meu salário vem do meu trabalho com o Slide Factory e com os cursos de odontologia. O que aconteceu durante a quarentena? Todos os cursos foram suspensos e a gente não sabe quando isso vai voltar de novo, porque a gente não sabe até que ponto, eu não sei até que ponto eu quero me expor a uma situação como essa, né? Não é nem assim, eu não estou nem lamentando que as pessoas não vão querer fazer meus cursos, tive que me reinventar. Eu fico o tempo inteiro falando que eu vou gravar o Slide Factory, o online. Eu tenho N projetos para N cursos online. Se vocês olharem a minha mesa aqui agora, ela é uma verdadeira bagunça. Mas eu nunca gravo, porque eu fico naquela, não tá do jeito que eu quero, eu não sei se é exatamente isso que eu quero, eu fico tentando buscar a perfeição. Chegou a quarentena, meus cursos foram suspensos e eu não tinha nada online. Eu tive que me reinventar. O que eu fiz? Falei, cara, eu vou lançar o workshop online e ao vivo. Por quê? Porque não ia dar tempo de gravar do jeito que eu queria, porque do jeito que o workshop ele está hoje, se eu gravar ele e colocar no Hotmart da vida, eu sei que eu não vou criar conexão com as pessoas, eu preciso, para ter um curso gravado, eu preciso reformular esse curso, eu preciso fazer muito material, muito exercício, eu preciso encontrar uma maneira de me conectar com essas pessoas, não dá simplesmente para gravar e deixar lá, não é o meu objetivo. Então eu tive que criar uma do nada. E aí como que veio a ideia do workshop pelo Zoom? Veio das minhas referências passadas. Eu sou uma consumidora de curso online. Eu sou Meu Deus, vocês não têm noção quantos cursos online eu já fiz. Eu realmente consumo cursos online desde 6 anos atrás. Antes de 6, 7 anos atrás já eu sou consumidora de curso online. E os cursos que eu mais gostei de fazer, de todos os online que eu fiz, foram aqueles que eu tive contato de alguma maneira com os professores daquele curso. Por webinar, pelo Zoom, de alguma maneira. Então o Zoom para mim não era uma ferramenta, não era uma novidade o Zoom para mim. Eu já era
usuária do Zoom por ser aluna de outros cursos. E aí eu pensei, vou transformar o workshop num curso online e ao vivo, ou seja, eu só não vou estar presente na sala com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas vão me escutar, aquelas pessoas vão ter essa aula comigo, vão fazer os exercícios, vão tirar as dúvidas que vierem na hora. É uma metodologia completamente diferente de um curso gravado. Mas eu só consegui me reinventar nesse momento de pandemia, num momento onde a gente tem que ficar em casa, porque a gente precisa cuidar não só da nossa saúde, mas principalmente da saúde pública, da saúde do outro. Eu tive que me reinventar, porque eu ganho o que a minha empresa produz, que são cursos. Se eu não dou curso, eu não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu não pago minhas contas. Então eu tive que me reinventar. Eu só consegui fazer isso, por quê? Porque eu já tinha minhas referências lá atrás. Então, muita gente falando assim, grande sacada, parabéns. Obrigada, gente, de verdade. Eu também aprendi que a gente tem que receber a gratidão das outras pessoas. Da mesma maneira como eu sou muito grata a muitas pessoas que me ensinam nessa vida. Mas vocês entendem que a minha criatividade, o me reinventar só veio porque eu já tinha tido experiências passadas lá atrás. Se eu não fosse usuária de curso online, se eu tivesse só aquele preconceito, se eu não tivesse experimentado, se eu não tivesse me exposto, eu não ia ter essa ideia. Não foi a primeira. E aí vem aquela coisa assim, você copiou de outras pessoas? Sim, eu copiei de outras pessoas, mas eu adaptei para a minha realidade, eu adaptei para o Slide Factory, eu adaptei para os meus alunos. Outras pessoas usam o Zoom de uma outra maneira. Eu adaptei aquilo que o meu público precisava e de acordo com o conteúdo que eu tenho para trabalhar. Mas sim, eu copiei a ideia de outras pessoas. Usar o Zoom como uma ferramenta de fazer os cursos online, tá? E para fechar aqui com chave de ouro, antes de eu ver as perguntas, que eu tô vendo que eu tenho 3 perguntas ali, seja chato. Se você for chato, é a única coisa única maneira de algum projeto seu sair do papel. Então, seja chato com você e seja chato com os outros, tá? Tenha disciplina. O que é ter disciplina? Aprenda a sentar a bunda na cadeira e trabalhar todos os dias em prol da sua criatividade. Então, não é porque é um hobby que eu vou fazer eventualmente. Eu vou praticar mais. Obviamente, vai ser um momento de relaxamento. Eu não vou colocar toda a minha energia e a minha ansiedade para fazer um hobby, né? Eu vou tentar levar essa coisa lúdica do hobby para o meu trabalho do dia a dia. Mas tenha disciplina. Faça um planner. Tenha um diário. Se recompense das coisas que você fez e deram certo. Não se chicoteie quando elas derem errado, mas coloca num diário para você não esquecer, para você de vez em quando ir lá dar uma olhadinha no que deu certo, no que deu errado, tá? E ande sempre com um caderninho de ideias, que é super importante. E a última dica, e talvez, eu não sei se o professor, se o Edu Bresciani tá aí, eu já comecei o livro também, Edu, que você me deu, acho que tem tudo a ver com o livro que você me deu, porque ele diz o seguinte, criatividade é subtração. Criatividade é você fazer escolhas, você escolher aquilo que vale a pena e você descartar da sua vida aquilo que não vale a pena, né? Então, gente, criatividade é para todo mundo, criatividade não é dom, criatividade é você ter habilidade. Faça antes de estar pronto e aprenda durante o processo. Seja um curioso, seja um autodidata. Não significa que você não vai pedir ajuda nunca, mas não seja aquela pessoa que pede tudo pronto de mão beijada. Manda pra mim, me avisa quando o curso, sabe? Esse tipo de coisa, né? Não. Você tem que se ligar nas suas coisas e aprenda com o processo, tá? A gente ainda tem uns 10 minutinhos de live e eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Se você tiver pergunta pra mim, me manda, que esse é o momento de você perguntar, tá? Então vamos lá, perguntinha da Bruna. A Bruna pergunta o seguinte: o e-book estimula menos a criatividade do que o livro convencional? Não, Bruna, não, de forma alguma. Qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de exposição que você tiver, ele desenvolve a sua criatividade. Nesse momento, o que você vai atrás, não tem julgamento de valor, entendeu? Você precisa estar próximo das coisas que te fazem bem. Se você tem um e-book, tem tanto e-book por aí que é muito mais sensacional do que um livro inteiro. Então, você tenta se identificar com o que você gosta de fazer, com o que você gosta de ler, e essa ferramenta vai te ajudar. Eu acho que não tem uma coisa menor do que a outra quando a gente fala nesse sentido, tá?
A Naná está me perguntando se o ócio é importante na criação. Muito importante. Inclusive, eu faço pouco isso, né? O tal do ócio criativo, que é você ficar sem fazer absolutamente nada. E me dá um desespero isso, mas na verdade os insights vêm muito desse momento de você estar relaxado, de você descansar. Ele é super importante para você criar também. Naná, pensa o seguinte, a gente quando vai para uma academia, você não fica na academia 24 horas no seu dia, o seu músculo precisa o quê? Porque quando você vai numa academia, ele inflama e é a partir daquela inflamação que você tem nova formação de fibra e tudo mais. Mas essa inflamação e essa regeneração, ela só vai acontecer se você tiver a fase do descanso e da recuperação. Então, o descanso, né, o ócio, ela é super importante para a criação. Ela é tão importante quanto você não ser preguiçoso e ser autodidata e aprender com o processo. As duas coisas, elas são super importantes, tá? Vamos ver o que é mais aqui. Vamos lá. As outras são só perguntas ou só elogios. Estou precisando de um assessor, Chico? Tá querendo ser meu assessor? Eu vou gostar, eu vou gostar. Eu vou amar, eu tô precisando de um assessor, eu tô precisando urgente de alguém para me ajudar. Eu já tenho uma pessoa que me ajuda muito, que é a Camila, mas com tudo isso parado, né? Eu tô com a Camila de modo remoto só no celular com ela, porque a gente não consegue se encontrar mais para as nossas reuniões. Mas tá tudo bem para você a gente ser remoto, tá tudo bem, porque o Chico mora em Porto Alegre, então não vai ser um assessor presencial, vai ser muito bem-vindo, Chico. Certo, pessoas queridas? Tem muita gente perguntando do Telegram, gente, vocês vão fazer o seguinte, vai lá no Google e pergunta como entra no Telegram, como que você cria sua conta. Quando você entrou no WhatsApp, como que você fez? Conta pra mim. Como que vocês entraram no WhatsApp a primeira vez? Como que vocês entraram no Instagram a primeira vez? Não é isso? Como é que vocês entraram na sala de aula a primeira vez? Então, gente, vamos começar a ser autodidata com as tecnologias, tá? Vocês já têm exercício para amanhã, já que adultos aprendem na prática. Todo mundo que está me assistindo, amanhã eu vou perguntar, quem estiver aqui, quem já fez a sua conta no Telegram. Combinado? Quem sabe vocês também vão poder me ensinar mais sobre as ferramentas do Telegram. Vou ficar esperando isso de vocês, certo? Amanhã a gente tem um novo encontro, porque a gente continua a nossa maratona. Amanhã às 11 a gente se encontra aqui novamente. Eu, sinceramente, não lembro qual é o tema de amanhã, porque eu deixo tudo anotado na minha agenda. Não lembro de cabeça. Mas amanhã às 11 a gente tem uma live aqui. E claro que eu não posso deixar de te convidar. Se você tem interesse em participar do Workshop Slide Factory, a nova turma já está aberta. Já temos inscritos, eu estou super feliz. A turma já está aí. Não vou mentir que ela está quase completa, mas já está com mais de 50% das vagas preenchidas. Se você tem curiosidade de participar e quer participar da terceira turma do workshop, talvez o seu momento seja agora, tá? Ele vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de maio e ele é um curso totalmente online e totalmente ao vivo. São 15 horas de curso, de segunda a sexta à noite, das 19 às 22 horas. É tudo transmitido pela plataforma Zoom. É muito legal esse curso, eu sou suspeita para falar, tem gente que já veio aqui falar que indica, tenho vários ex-alunos aqui, e eu acho que é um curso que vai fazer com que você tenha um movimento aí diferente na sua carreira, um movimento diferente na sala de aula, um movimento diferente nas suas redes sociais. A inscrição, Vivi, manda um direct para mim, tá? Você que tem vontade de fazer o Slide Factory, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, e aí a gente conversa e eu explico direitinho como que faz a inscrição. É super tranquilo de fazer a inscrição, tá? E mais uma coisa também, esse curso ele tá com um valor diferenciado durante esse tempo da pandemia, porque a gente sabe que tá todo mundo numa situação um pouquinho mais complicada, nossa economia num geral, então ele tá com um valor de 50% a menos do que seria o curso presencial, tá? Então, só para você saber também que durante a pandemia a gente fez esse valor diferenciado para que ele possa se encaixar no seu bolso e com o objetivo de que esse conteúdo também possa te ajudar a passar por esse período
com uma ferramenta que é super importante para o seu retorno à vida, né? Que é a comunicação. Tá bom? Um beijo para vocês. Encontro marcado então amanhã às 11 horas. Se você tem algum amigo que ainda não conhece o Slide Factory e você gostou dessa live, encaminha para ele, para que a gente possa então inspirar mais pessoas no mundo. Um beijo e até amanhã.